Boa tarde, eu sou Patrícia, representante da comissão eleitoral que foi designada para conduzir o processo de consulta à comunidade universitária e a eleição no colegiado que vai eleger a nova direção do ICBN, biênio 2023-2025. Nós vamos começar a apresentação do plano de trabalho da Chapa 1, que é formada pelo professor Dr. Marcos De Luca Moreira Gomes, como candidato a diretor do ICBN, e o professor Dr. Anderson Assunção Andrade, como candidato a vice-diretor do ICBN. Nós vamos passar as primeiras orientações. Então, cada chapa terá até 1 hora para apresentar o plano de trabalho e responder a 8 perguntas enviadas pela comunidade, organizadas da seguinte forma: 20 minutos para a apresentação do plano de trabalho, sendo facultativa a participação do candidato substituto, 3 minutos para a resposta de cada pergunta. Em caso do candidato extrapolar o limite de tempo, haverá interrupção pela comissão eleitoral, passando-se assim a pergunta subsequente. E 5 minutos para a consideração final. Então, eu vou finalizar minha apresentação agora para vocês começarem a apresentação de vocês. E aí a gente começa a contabilizar o tempo. Ok. Só confirma para mim se estão escutando direitinho e se estão enxergando a minha apresentação. O som tá bom, a apresentação também tá ok. Ok. Sim. Pode começar? Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande agora, finalmente, a gente culminar nesse ponto da campanha, né, que é a apresentação do nosso plano de gestão para a direção do biênio 23-25 da direção do Instituto de Ciências Biológicas e Naturais. Eu sou o professor Marcos, candidato à direção, e o professor Anderson é o candidato à vice-direção. Então, nós formamos a Chapa 1, e o nosso lema de trabalho é trabalho e compromisso, né? Está sendo divulgado nas redes sociais através do @chapa1ICBN. Bom, para começar a nossa explanação, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência profissional, rapidamente. Então, eu entrei na universidade em 2016, em maio, e em 2017, de 2017 a 2019, eu fui coordenador do Departamento de Biologia Estrutural do ICBN, onde foi a minha primeira grande experiência profissional na parte administrativa dentro da UFTM. Né? A partir de 2018, de dezembro de 2018 até dezembro de 2021, eu fui supervisor da Central de Laboratórios do ICBN, e de 2019 a 2021, vice-diretor do ICBN, e nesse período o professor Rodrigo Magrin era o diretor. Então, em 2021, no final de 2021, em dezembro, eu me candidatei e fui eleito diretor do ICBN, juntamente com o professor Anderson, que já foi coordenador do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia do ICBN, no biênio 2015-2017 e no quadriênio 2019-2023. Ele é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas de 2016 até o presente momento e atualmente é vice-diretor do ICBN junto comigo. Então, a gente tem uma certa experiência profissional e nós utilizamos essa experiência para poder montar um plano de trabalho com vocês. Então, a nossa gestão, ela foi pautada em principalmente 5 pontos, né? A organização, a atualização, a agilidade, compartilhamento e inclusão. Então, a nossa explanação vai acontecer mais ou menos em cima desses 5 pontos, onde nós vamos detalhar alguns pontos que já foram realizados e outros que nós pretendemos realizar nesse próximo biênio, caso formos eleitos. No ponto organização, nós citamos 5 subpontos, né? 5 resultados que nós alcançamos durante 2021 e 2023. O primeiro deles é o dimensionamento de pessoal, que é algo constante dentro da administração universitária. O dimensionamento ou redimensionamento de pessoal, tanto técnico quanto docente, acontece a todo momento. Então, dentro dessa área específica, nós conseguimos organizar muito bem o ambiente de secretaria,
com a chegada, inclusive, de uma nova técnica em assuntos educacionais, que é a Karine, que fica dentro da Secretaria do ICBN, que está localizado no terceiro andar do prédio administrativo no centro educacional. E esse dimensionamento de pessoal, principalmente com relação à secretaria e atendimento do ICBN, permitiu uma ampliação do atendimento ao público, que até então, até 2021, era de 8 horas, passando para 12 horas. Então, das 7 da manhã às 7 da noite, em horários ininterruptos, inclusive na hora do almoço, a secretaria do ICBN está apta ao atendimento ao público, né? Com a chegada dessa nova técnica administrativa, nós fomos capazes de atender melhor prazos. Tá? Uma questão dentro da administração pública é o atendimento de prazos e metas. Né? Então, a gente conseguiu colocar isso em primeiro plano. Esse ponto de organização foi algo que a gente correu muito atrás, porque a partir dessa organização que a gente encontra a base de todo o trabalho técnico que pode ser desenvolvido a partir do Instituto e departamentos que fazem parte desse Instituto. Junto com essa secretaria, que é bem ativa e atuante, nós conseguimos também padronizar processos. E a padronização de processos, tanto dentro do departamento, quanto dentro da central de laboratórios, ou mesmo dentro do Instituto em si, agiliza e facilita muito a execução desses processos. Vários processos são bem burocráticos, porque dependem de tramitação interna, então a gente consegue padronizar processos e, com isso, alcançar objetivos de maneira mais rápida e mais eficaz. Aliado a isso, e essa questão de organização, principalmente da parte administrativa, nós conseguimos melhorar o espaço físico do ICBN, nesse biênio, com a organização da secretaria conjunta, né, departamentos e CBN. Então, hoje, a gente tem uma secretaria muito mais coesa, muito mais concisa, e agora, em novembro, nós fomos o primeiro instituto a implementar o sistema de teletrabalho dentro da universidade. Então, hoje nós temos uma outra técnica em assuntos educacionais, que é a Patrícia, que está 8 horas no teletrabalho, aumentando, então, o trabalho dentro da Secretaria do Instituto, e a Karina com um período parcial de teletrabalho de 4 horas e 4 horas presenciais. Bom, nós trabalhamos também dentro da atualização do Instituto, e aí nós criamos e nós trouxemos para cá, né, dentro do Instituto, a revista Acta Biológica Brasiliense, dentro, principalmente da área de pesquisa. Ela era do CRBio 4, do Conselho Regional de Biologia, e nós trouxemos, junto com o professor Afonso, a revista para dentro do Instituto, e essa revista ela está online agora. A gente está finalizando os últimos aspectos para colocar todos os volumes que estavam em atraso em funcionamento. Então, aqui uma breve ilustração, né, um print da página da revista. Então, a Acta Biológica Brasiliense, com os seus primeiros artigos já sendo colocados à disponibilização do público. Além disso, nós finalizamos todo o registro de laboratórios de pesquisa, ensino e extensão. Os laboratórios multiusuários ainda não foram totalmente atualizados, uma vez que dependem da Pró-Reitoria de Pós-Graduação para poder finalizar esse processo junto conosco. É uma resolução à parte, mas tudo que coube à Central de Laboratórios do ICBN e à diretoria do ICBN foi realizado com sucesso. Esses laboratórios eles já estão registrados no sistema. Além disso, além do registro de laboratórios, nós também fizemos uma melhoria na visualização desses laboratórios. Então, tanto no centro educacional quanto no campus 1 e no campus Tutunas, nós fizemos a identificação com placas como esse modelo aqui, em 3 línguas, né, português em destaque, inglês e espanhol, para melhor identificação desses ambientes laboratoriais. Então, uma atualização constante dos laboratórios de pesquisa e ensino para melhor visualização e direcionamento de visitas, né, a esses espaços físicos. A capacitação de servidores, junto com a participação em eventos, foi algo que a gente tentou estimular muito, e principalmente no ano de 2023 a gente teve muito sucesso. Nós utilizamos grande parte das verbas de capacitação e participação em eventos, com diárias para docentes e técnicos administrativos. Então, eu acho que essa parte da atualização e capacitação, ela foi feita
com bastante esforço, bastante empenho, e ela abrangeu diversos departamentos dentro do Instituto. Então, nós utilizamos muito bem a verba, principalmente de 2023. E o ponto número 5, que foi encaminhado agora no findar desse ano, né, a proposta de 2 novos cursos. Então, nesse caso, 2 cursos de farmácia e biotecnologia foram aprovados e apresentados dentro do colegiado do Instituto e apresentados à Proplan e à reitoria como proposta de novos cursos. Então, nós atualizamos a cartela de novos cursos da universidade, com isso, o desenvolvimento institucional como um todo. Uma outra coisa que a gente preza muito é a agilidade. Então, como eu disse anteriormente, o dimensionamento de pessoal nos proporciona isso. Quando nós padronizamos processos, colocamos pessoas capacitadas dentro das suas áreas para poder trabalhar, nós conseguimos atingir um nível de desempenho muito bom. Então, nós agilizamos processos e sofremos menos com esses processos. Atrasamos menos a vida de docentes, técnicos e discentes também. Então, o atendimento ao público ampliado facilita o acesso desses serviços, né? Então, nós melhoramos a agilidade através também do melhor uso de recursos, como eu disse, das verbas descentralizadas. O ICBN é um dos institutos que mais utiliza proporcionalmente as suas verbas descentralizadas. E esses processos padronizados fazem com que tudo fique muito mais automático e a burocracia, ela se dissolva durante o processo. E, por fim, o compartilhamento, né? Nós instauramos em 2022, já no começo do ano, o Google Drive, o Google Agenda compartilhado com todos os técnicos, docentes e membros discentes do colegiado do Instituto. Então, para vocês terem uma ideia, esse aqui é o print do Google Drive compartilhado. Nós temos os arquivos, instruções, resoluções, progressões docentes, LGPD, regulamentos importantes e portarias, resultados de capacitação, central de laboratório, com todos os laboratórios, utilização de verbas centralizadas, informações sobre teletrabalho, atas do colegiado que já estão aprovadas. Então, tudo está compartilhado com todos os servidores do ICBN e componentes discentes do colegiado do ICBN para transparência do Instituto. Tá? Além disso, aqui é um exemplo, né, de uma agenda aqui de abril de 2022. A agenda já é compartilhada com todos os docentes e técnicos administrativos, com todos os meus horários da direção. Então, todos os horários dos locais onde eu estou, das 8 às 6 da tarde, estão compartilhados nessa agenda. Foi algo inovador e que, pelo que eu tenho conhecimento, somente nós, no ICBN, fazemos isso dentro da universidade. A inclusão de servidores técnicos administrativos nesse sistema foi muito importante. Então, os técnicos administrativos fazem parte importante dessa engrenagem do Instituto e da universidade. Sem eles, nós não conseguimos fazer toda essa padronização de processos, diminuindo a burocracia. Então, algo que a nossa gestão fez muito foi valorizar esses técnicos administrativos. E nesse pequeno balanço que eu fiz em fevereiro de 2023, está um pouquinho desatualizado, porque eu vou fazer esse balanço de novo em 24, nós conseguimos observar que dos técnicos administrativos que o ICBN tem, 36% deles têm doutorado, alguns com pós-doutorado, 33% mestrado, 29% graduação e apenas 2% ensino médio. Então, o nosso corpo técnico é muito qualificado, o que diz muito da característica do Instituto. Mas, e aí, o que vem a seguir? O que a gente propõe para poder continuar alcançando esses objetivos? Então, existem pontos para alcançar os nossos objetivos e nós elencamos aqui alguns deles para vocês. O primeiro ponto é o plano de ação. É o que a gente está fazendo aqui agora. Mostrar para vocês o plano de ação, as nossas ideias, para que nós recebamos devolutivas, né? Críticas, sugestões, comentários. Depois, traçarmos uma estratégia. E, nesse segundo momento, importante, o desenvolvimento de ações dentro dos departamentos didáticos científicos, que em alguns vídeos lá dentro do Instagram foram comentados, né? Então, o departamento ele é muito importante dentro do Instituto, e eu acho que trabalhar dentro dele é uma estratégia muito interessante para o desenvolvimento desse segundo mandato. A nossa missão, que é o desenvolvimento do Instituto e, consequentemente, de toda a universidade. Então, essa estratégia leva ao desenvolvimento institucional com uma valorização humana, tanto de docentes, quanto de discentes, quanto de técnicos administrativos, o que faz com que o Instituto sempre esteja numa crescente positiva, num ciclo
virtuoso. Então, uma das principais qualidades, eu acho que a nossa chapa, como eu comecei a minha explanação, falando para vocês, é a experiência da gestão. Então, eu tenho 2 anos como vice-diretor, junto ao professor Rodrigo Magrinha, agora como diretor. Então, essa experiência de gestão faz com que o nosso plano ele seja factível, né? Num prazo de 2 anos. Então, não adianta eu falar um monte de coisas, expressar um monte de sentimentos, de vontades, sendo que eu sei que em 2 anos, que é o prazo dessa nova direção, eu não consigo desenvolver essas ações. Então, o nosso plano é factível, nós entendemos isso. E, além disso, nós entendemos que grande parte dos nossos resultados dependem do contato direto com pró-reitorias e reitoria. Então, nós podemos ir até certo ponto no desenvolvimento e discussões de nossas ações, mas dependemos das pró-reitorias e reitoria, então nós temos contato direto, inclusive com os pró-reitores que conhecem o nosso trabalho, confiam no nosso trabalho, e sabe que nós entregamos os resultados, no prazo, inclusive, né? O que é bem raro, inclusive. E, além disso, a nossa estratégia de diálogo com o docente, discente e técnico-administrativo, ela tem funcionado nesses 2 anos e, acredito, pode ser melhorada, porque o nosso grande entrave, eu acho que a nossa grande dificuldade e chave para o sucesso ao mesmo tempo é a gestão de pessoas. O mais difícil de qualquer parte administrativa é gerir pessoas, porque cada pessoa tem opiniões diferentes, opiniões próprias, que são válidas, às vezes discordam das nossas, e parar, pensar, discutir e achar a melhor solução é algo que exige experiência, e a gente desenvolveu isso durante o nosso trabalho, desde a central de laboratórios até aqui. Bom, com relação às questões administrativas do ICBN, nós já realizamos um fórum no começo desse ano, onde eu apresentei diversos resultados, dentre eles aquele dos técnicos administrativos que eu acabei de plotar aqui, para aumentar a divulgação desses dados e discussões sobre ações futuras. Nós já estamos trabalhando hoje com a organização do segundo fórum, que é em fevereiro de 2024, e dessa vez nós inserimos mais técnicos administrativos e discentes também nesse projeto, que é um projeto de extensão junto à Proeste. Bom, nós também lutaremos aí, continuaremos nas discussões para reposição de vagas de técnicos que, por um motivo ou outro, deixaram o ICBN. Nós temos a esperança de receber alguns técnicos, inclusive mais uma técnica ou técnico para vaga disponível na Secretaria do Instituto. Continuação da divulgação da agenda e do drive do ICBN de maneira compartilhada com todos que queiram entrar com seus contatos institucionais, e assim a gente consegue atingir o máximo de pessoas ao mesmo tempo. Além disso, trabalhar sempre para a conclusão física dos ambientes de secretaria do ICBN. Nós temos hoje uma sala de reuniões que já está montada, faltam alguns detalhes para terminar a montagem, e nós pretendemos finalizar nesse biênio, junto com a Secretaria dos Departamentos e a Secretaria do Instituto. Tornar mais frequentes as reuniões em loco com os técnicos. Nós fizemos esse ano uma reunião com os técnicos, na verdade, 2 momentos de reunião com os técnicos, no Campus 1 e no Centro Educacional, e foi muito profícuo. Então, eu acho que esse estreitamento ele é muito importante. Além disso, fortalecimento da imagem do ICBN. Nós fizemos várias tentativas, colocamos adesivos mostrando a cara do ICBN, fizemos o Instagram do ICBN, o ftm.icbn, pode seguir a gente lá, para divulgação de resultados, de ações, projetos, e a nossa tendência é sempre melhorar isso. Com relação à estrutura física, além daquilo que a gente já comentou, existem 2 laboratórios que hoje não se mudaram ainda para o centro educacional. São eles o laboratório de microbiologia e de fisiologia. Então, a gente já está em conversas com a Proplan e o DEMA, que é o Departamento de Engenharia e Manutenção aqui da universidade, para agilizar esse tipo de ação. E, com isso, a gente libera espaço para a criação de mais uma sala teórica no Campus 1. E isso desafogaria muito a nossa agenda de aulas teóricas dentro do Campus 1. Tá? Atendendo cursos como a medicina, por exemplo, que tem 60 alunos e que hoje sofre um gargalo por não conseguir colocar turmas maiores dentro desses espaços. O espaço da microbiologia, ele
pode atender até 80, 90 cadeiras. Então, acredito que isso possa desafogar o nosso espaço físico. Além disso, o levantamento de demandas estruturais de laboratório, junto aos gestores de laboratório, central de laboratório, visando responder temas que ainda estão incompletos junto ao EALD, né, que é a auditoria interna hoje da instituição, ela vai continuar sendo feita, e outros processos de capacitação dos técnicos e docentes realizados para que esses ambientes eles fiquem 100% normatizados. A organização de ambiente de secretaria integrada, como já vem sendo discutido com a parte com a administração superior. Discussão e levantamento de novas necessidades de espaço para atendimento de novos cursos. Os cursos de farmácia e biotecnologia vão depender de novos espaços. Então, a gente precisa trabalhar para garantir esses novos espaços, e aí a criação de um ambiente de convívio no Campus 1, que é algo que os técnicos administrativos apresentaram para o ICBN, e nós vamos abraçar essa causa. Na parte de extensão, a criação da assessoria dos assuntos educacionais do ICBN, junto com as técnicas em assuntos educacionais, criar assessoria para auxiliar na promoção e divulgação de projetos e programas de extensão no Instituto. Tá? Apesar de nós não aderirmos muito nas nossas disciplinas... Professor Marcos, mais um minuto. Ok. Apesar de a gente não atender muito a parte de extensão dentro das disciplinas, esses projetos e programas podem ser atendidos. As ligas acadêmicas são importantes dentro do ICBN, então a organização de simpósios das ligas do ICBN também. Através da assessoria, criação de núcleos de estudo para capacitação de ação dos docentes junto à parte de ensino. E na parte de pesquisa, o aumento do diálogo do colegiado dos 2 programas de pós-graduação do ICBN, o avanço na discussão de aberturas de cursos de pós-graduação lato sensu, existem 2 cursos já em destaque. Realização do simpósio de pesquisa do ICBN, nós somos pioneiros em pesquisa na universidade, 9 docentes pesquisadores do CNPq, então eu acho que a pesquisa ela tem que ser mais valorizada. Com esse simpósio a gente começa a fazer isso. O fortalecimento do periódico Acta Biológica Brasiliense e a ampliação da divulgação científica através dessa assessoria, promovendo maior divulgação de editais. Além disso, e para finalizar, o estabelecimento do funcionamento de laboratórios multiusuários ZebLab, que já está pronto, e Cefito também, só faltam alguns detalhes para colocá-los em funcionamento. Então, com isso, eu termino a apresentação do nosso plano, falando um pouquinho do ensino, a otimização e uniformização de ações departamentais, o estímulo de participação docente colegiados de cursos e núcleos docentes estruturantes, o incremento da disponibilidade de espaços de aulas teóricas, discussão sobre a compra de produtos de dispensação para aulas práticas do almoxarifado e a luta pela abertura de cursos de graduação propostos pelo ICBN. Os núcleos de estudos e análise eles atuarão também na área de ensino. Muito obrigado, e nós entendemos que a organização, atualização, agilidade, compartilhamento e inclusão vão fazer o ICBN ainda mais forte. Com isso, eu encerro a minha apresentação. No dia 4, votem na chapa 1. Muito obrigado. Obrigado, professor Marcos. A gente vai passar para a segunda parte, que são as perguntas. Okay. Aí, lembrando que são 3 minutos para a resposta de cada pergunta. Deixa eu... E essas foram perguntas levantadas pela comunidade universitária, os docentes, os técnicos administrativos e os discentes, e organizadas pela comissão eleitoral. Então, a gente vai começar. Pergunta número 1. Considerando a melhor eficiência e gestão dos espaços físicos em relação ao espaço físico do ICBN, qual ou quais propostas de utilização dos espaços subutilizados ou até mesmo não utilizados no bloco B do prédio de pesquisas e outros ambientes ociosos destinados ao ICBN? Ainda sobre o bloco B, a reserva da sala 306, sala de reuniões do ICBN, será mantida como é feita atualmente? Bom, eu falei parcialmente aí na minha apresentação. Nós entendemos que a sala 306, que é a sala de reunião, ela hoje pode melhorar a sua utilização.
Nós já temos um data show para poder melhorar um pouco a utilização, inclusive para algumas pequenas apresentações de resultados, reuniões, assim, atendimento ao público externo ao ICBM, que já é feito. Então, a melhoria dela física já está quase concluída. Nós pretendemos melhorar um pouquinho mais a questão do ensalamento. A reserva tem que melhorar um pouquinho, a gente já está tentando centralizar um pouco mais a secretaria, justamente com a Renata, né, na parte da manhã e com a Kelly na parte da tarde. Mas eu entendo que a gente pode melhorar um pouco a reserva de sala. Existem ainda salas subutilizadas no ICBN, principalmente com relação às salas docentes. Alguns docentes optaram por não utilizar as salas nesse momento, mas nós estamos esperando a resposta, inclusive, desses 2 cursos de graduação, porque nós fizemos a requisição de algumas vagas docentes e essas vagas docentes, chegando para a gente, elas utilizarão espaços físicos de docentes, né? Uma das salas já está comprometida com a subida da Secretaria do curso de pós-graduação em Ciências Fisiológicas, que atualmente está no Campus 1. Então, uma das salas vai comportar essa secretaria. E a sala da Secretaria dos Departamentos, ela será, já tem algumas mesas a mais lá, ela será melhor utilizada quando os 2 próximos secretários eles puderem subir, né, e ocupar os lugares que são deles, nessa secretaria única. Hoje, a Proplan, ela entende que os ambientes compartilhados, ou secretarias únicas de pós-graduação e de graduação, são importantes dentro da organização dos espaços físicos da universidade, e a gente já tem essa possibilidade de fazer esse tipo de melhoria. 2 secretarias de 2 departamentos já estão nesse bloco B, né? Eu falo parte administrativa, bloco B do centro educacional, então eu acredito que esses espaços eles serão melhor utilizados. Junto com essa secretaria única, existem também locais ou salas que podem ser usados pelos cursos de graduação, caso um ou os 2 sejam aprovados aí em reuniões futuras do Consul. Então, é importante que já existam esses espaços de coordenação de curso para que os cursos tenham estrutura mínima para funcionamento. Ok. Pergunta número 2. O que vocês pensam sobre acessibilidade na UFTM? Embora seja atribuição da reitoria, sentimos falta de uma pressão dos setores. O Instituto poderia engajar nesta causa? Sim, o Instituto pode engajar nessa causa, eu acho que deve engajar nessa causa. Eu não sei se é uma atribuição somente da reitoria. Nós conversamos muito com o DEMA, né, por causa dos laboratórios que hoje estão sendo transferidos para o prédio de pesquisas. Então, o nosso contato com eles nos últimos 2 anos foi muito intenso, e com os docentes que estão nesses espaços. Nunca parou, né? E mesmo nos espaços que a gente já tem. Mas a acessibilidade melhorou. No meu ponto de vista, melhorou com esse prédio de pesquisas acoplado à parte administrativa. Nós tivemos aí, talvez, o estrangulamento por causa da inauguração do restaurante universitário, mas eu acho que o que pode mudar muito, e eu acho que a gente tem uma perspectiva muito positiva dentro do Instituto, e aí é uma vontade pessoal, minha mesmo, que eu compartilhei com a secretaria, de nós fazermos mapas para colocar junto ao IELACS e ao ICS, que são os que utilizam o prédio junto conosco, né? E os CEFORES, fazermos nós mesmos placas de identificação para serem colocadas dentro dos elevadores, de um lado e do outro, dentro dos andares, para melhor direcionamento das pessoas, público externo e interno, para melhor trânsito dentro dos prédios. Além disso, outra coisa que eu venho pensando também, né, eu não expus isso porque o tempo vai acabando e a gente não consegue colocar tudo para fora, mas outra coisa que a gente expõe a necessidade, isso já acontece no centro educacional, na parte de aulas, de piso tátil. Eu entendo, por exemplo, que o piso tátil ele pode ser implementado
dentro dos andares de pesquisa e administrativo também. Eu acho que os institutos eles devem se engajar nessa causa, e eu, particularmente, junto com a secretaria, já estou fazendo o levantamento dos laboratórios e salas do ICBN para passar para os outros institutos, e a gente fazer esse mapinha, né, para colocar, pelo menos, os direcionamentos e números de salas dentro de elevadores e corredores. Se o Anderson quer complementar, porque ainda falta um tempinho. Não, bom, na verdade, eu acho que é isso, né, sobre acessibilidade. É uma preocupação nossa, né, Constante, a gente discute isso, sobretudo no Campus 1, né, onde a gente tem muita dificuldade. A gente teve, inclusive, nesse semestre, a necessidade de algumas disciplinas, né, migrarem para o centro educacional por falta de acessibilidade nas salas 5 e 6, né, lá do Campus 1. Então, isso é uma necessidade realmente que a gente precisa engajar. A criação dessa nova sala no Campus 1, no lugar da microbiologia, poderia sanar parcialmente esse problema. Tá, ok. Pergunta número 3. Alguns servidores técnico-administrativos que atuam no Campus 1 propuseram na última reunião do colegiado a utilização de um espaço no local para fins de alimentação. Caso a demanda não seja concluída no ano corrente, 2023, qual ou quais as providências que a direção 2023-2025 tomará para possibilitar a estes servidores um ambiente de trabalho digno para exercer suas atividades? Ok. Bom, essa demanda realmente chegou na última reunião. Nós encaminhamos prontamente um e-mail para todos os técnicos e docentes do Campus 1 especificamente, para se manifestarem na utilização desse espaço. Hoje esse espaço está sendo usado, segundo o professor Ricardo, né, que está na direção de infraestrutura, como um local provisório de estoque de algumas peças do museu, mas que nós devemos mostrar essa demanda para o setor de engenharia, para ver o que pode ser realizado. Caso não seja encontrada uma solução nesse espaço específico, eu entendo que com a transferência da secretaria da pós-graduação, nós teremos um espaço extra que pode ser adequado. Então, esse espaço extra hoje, ele fica no segundo piso, logo do lado do laboratório de evolução e ecologia e evolução, no segundo piso, perto do elevador, e talvez ele seja um espaço razoavelmente confortável para que os técnicos administrativos e docentes que quiserem possam fazer esse tipo de refeição. Mas aí a gente precisa fazer a movimentação da secretaria antes. A movimentação da secretaria já foi pedida no colegiado do curso e já foi aprovada pelo colegiado do curso, e agora nós podemos fazer essa movimentação assim que a coordenação se manifestar, né? Anderson, você quer fazer algum comentário? Bom, esses espaços a gente até incluiu, né? O professor Marcos colocou na apresentação, né? No plano de trabalho, a gente entende que essa reivindicação que apareceu na última reunião, ela é muito justa, né? Para o bem-estar de todos os servidores, né? Não só técnicos administrativos, mas todo mundo pode usufruir. Eu acho que não só do ICBN, né? Eu acho que o pessoal, os servidores todos que atuam no Campus 1, porque a gente tem, inclusive, acho que um compromisso da atual administração superior com a criação desses espaços, né? Desses ambientes aí de espaços de convivência, tanto para discentes como para docentes. Então, isso é uma necessidade que acho que a direção está empenhada em criar esses espaços, né? Entende que é uma necessidade, e isso tem uma proposta da reitoria, né, para a criação desse espaço no centro educacional, para atender todos os servidores, né? E aí a gente pode reivindicar também, eu acho que isso vai ser bem visto pela direção, né, de criar um espaço semelhante no Campus 1. Bem, os discentes também não foram colocados aqui, mas os discentes também ganharão seus espaços dentro do centro educacional, né? Pergunta número 4. O que a chapa pensa sobre teletrabalho, flexibilização de carga horária e, de um modo geral, sobre a qualidade de vida dos servidores técnico-administrativos?
Bom, o Anderson finalizou a fala dele falando da qualidade de vida, né? Porque um ambiente desse para refeição, minimamente equipado, né? Com um espaço legal para poder fazer as refeições, eu acho que é um ganho de qualidade de vida. E é um respiro também. Porque hoje, no Campus 1, por exemplo, muitos técnicos ficam na parte da frente, aqueles banquinhos da frente, né? Teletrabalho e flexibilização. Eu sou totalmente a favor. Inclusive, hoje, dentro da secretaria, nós temos teletrabalho. Eu falei isso na nossa explanação. O único instituto que já implementou o teletrabalho foi o CBN. Nós tivemos 2 demandas, as 2 foram atendidas, uma integral e uma parcial, e eu sou totalmente a favor, de acordo com as justificativas de cada técnico. Obviamente, elas têm que ser estudadas cada caso. A flexibilização também. Inclusive, a flexibilização ela é muito bem vista não só por mim, que já propus flexibilização quando estava no período de pandemia responsável pelo Centro de Microscopia Eletrônica, indiretamente. Então, as técnicas administrativas, naquele momento, lá do Campus 1, estavam flexibilizadas, estavam sob minha responsabilidade direta. Hoje, nas secretarias, nós temos também flexibilização. Então, eu entendo que a flexibilização, dependendo dos setores onde são aplicadas, elas funcionam muito bem, fazem com que os técnicos administrativos, inclusive, melhorem a assiduidade do trabalho e trabalhem de maneira mais integrada. Onde um começa, o outro continua. Então, eu entendo, por exemplo, dentro da Secretaria do ICBN, que ao invés de abrir 8 horas, a gente abre 12. Né? E todas as pessoas têm competência para desenvolver as atividades ali do setor. A única coisa que está faltando hoje, dentro da Secretaria do ICBN, que nós estamos ansiosos esperando desde 2021, com a exoneração de um dos nossos técnicos assistentes de administração, é a chegada em julho, muito provavelmente, de um assistente para poder sanar essa vaga. E aí a gente vai trabalhar muito melhor, principalmente a parte de assessoria pedagógica também, durante as 12 horas do dia. Então vai ser bom tanto para os departamentos, quanto para os docentes, para os discentes e, inclusive, para os cursos que nós atendemos. Porque aí, se a gente disponibiliza mais horários para atendimento, os cursos eles conseguem se resolver melhor as demandas, mesmo chegando em horários não tão comuns, digamos assim, elas serão prontamente atendidas. Né? Hoje a gente tem alguns gargalos, principalmente no final e no começo de semestres, né? Mas eu acho que o teletrabalho e a flexibilização pode ajudar bastante nesse tipo de atendimento. Pergunta número 5. Como a futura direção do ICBN pretende lidar com a situação do Cefito, que foi anexado como área suplementar do Instituto, porém, até o presente momento, não foi apresentado plano de trabalho para o início dos trabalhos do setor, um orçamento para aquisição dos equipamentos necessários, nem o suposto convênio com a Prefeitura para a produção dos fitoterápicos que serão produzidos, e nem a quantidade dos mesmos? Ok. É engraçado essa pergunta ter sido feita. Chegou hoje, né, um ofício falando a respeito um ofício a partir, né, desse convênio com a Prefeitura Municipal de Uberaba. O convênio não é suposto, ele existe, tá? Nesse caso, como o Kedson, ele estava responsável como fiscal do convênio, ele saiu da universidade, né, ele foi movimentado, nós temos que apresentar, né, o nome de outro fiscal. Então, o convênio existe. Nós montamos um grupo de trabalho, esse grupo de trabalho foi discutido e decidido, a sua formação foi decidida dentro do colegiado do Instituto, em reunião colegiada. Então, os membros eles foram selecionados. Foi apresentado já uma proposta de regulamento interno, que muito provavelmente será modificada, né? Foi uma proposta inicial, foi discutida e criticada dentro do Instituto, do colegiado, e que muito provavelmente vai ser modificada por esse GT. Na segunda semana de novembro, eu solicitei ao GT um cronograma de atividades. Realmente ele ainda não foi apresentado, então eu tenho a direção tem
que voltar a cobrar esse GT, celeridade para que o Cefito comece a funcionar. Hoje nós já fizemos a solicitação de um farmacêutico para que esse Cefito funcione, ou abra, né, com um farmacêutico responsável pelo local. A intenção é usar o local, o Cefito, o laboratório, que já está montado, para ações de ensino, pesquisa e extensão. É um espaço multiusuário, responsabilidade da própria PG também, que foi repassado, digamos assim, para o ICBN, também em reunião colegiada, aprovado em reunião colegiada. Eu acho que um benefício muito grande a gente tratar esse espaço como um espaço de desenvolvimento institucional. É um espaço que já está pronto, é um espaço que já tem uma visibilidade muito grande, tanto é que vem uma pergunta a respeito disso. E, com certeza, é um dos nossos pontos críticos de trabalho aí no próximo biênio. Tanto é que também estava na minha apresentação de plano de trabalho, tanto o Cefito como o Zebra Lab, né? Ambos são ambientes multiusuários. Como eu rapidamente expliquei, os ambientes multiusuários, eles também necessitam da ação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, porque toda a regulamentação, ela parte da Pró-Reitoria, ele não fica registrado nos institutos. Pergunta número 6. Como a futura direção poderá intervir na proposta de criação do curso de biotecnologia, que, sendo uma proposta do Instituto, foi apresentada à reitoria, constando como coordenador um docente de outro instituto, do ICEN? Tá. Bom, essa proposta do curso de biotecnologia também foi apresentada primeiramente numa assembleia com os docentes, depois em uma reunião com o colegiado do Instituto, algumas reuniões com o colegiado do Instituto. Então, nessas reuniões, também levantou-se a possibilidade de uma proposta de curso de farmácia, que também foi levada adiante. Foram formados 2 grupos de trabalho. Os 2 grupos de trabalho, depois que nós perguntamos a eles a necessidade de portaria, não quiseram emitir portaria. Então, não houve emissão de portaria porque eles acharam que não precisava. Mas, sim, apesar, como eu disse em reunião, isso está em ata de reunião, como o curso de biotecnologia foi apresentado por um professor de outro instituto, do ICEN, na proposta, o GT de biotecnologia, que tinha esse professor também no meio, e vários outros professores, como o GT de farmácia tinha outros professores de outros institutos, inclusive do próprio instituto citado, ICEN, colocou-se à disposição para uma possível coordenação. Foi aprovada em colegiado o envio das propostas de farmácia e de biotecnologia. Então, foi uma decisão colegiada. Hoje, o ICBN, apesar de não ter, entre aspas, né, cursos de graduação no seu rol de cursos aí, já teve, no passado, muito presente, no curso de biomedicina, por exemplo, o professor Marcos Vinícius como coordenador durante 4 anos. Nós temos um curso de pós-graduação que tem o professor Anderson Lima como coordenador do curso de pós-graduação, e ele é de outro instituto. Então, eu acredito que, caso o curso de biotecnologia seja aprovado, caso o curso de farmácia seja aprovado, se outros professores que têm competência sejam democraticamente eleitos como coordenadores, não vejo por que esse tipo de ação não ser válido, visto que isso é comum dentro da universidade. Anderson, você quer complementar? Não, realmente eu também não vejo nenhum problema, né, nessa situação que foi colocada de ter um professor, se for o caso, na verdade não está nem decidido, né, quem vai ser o coordenador, é só uma proposta, tem um caminho ainda longo para tramitação da proposta, mas como o professor Marcos falou, a questão de você ter um professor do ICEN, se for o caso, né, se depois for decidido que ele será o coordenador, eu não vejo isso como, né, algo negativo. Inclusive, nós já tivemos a própria professora Simone Acrane, que é do ICBN, ela foi coordenadora do curso de Ciências Biológicas do ICEN, né? Então, isso é coisa que acontece, né? Como já teve em outras situações aí, coordenador
de pós-graduação de outro instituto, né, fazendo a coordenação de um curso do ICBN. Então, acho que isso é interessante, a gente ter essa interação entre os institutos, né, e a gente conseguir extrair o melhor de cada um, né, dentro da sua função, cada um contribui, né, da melhor forma possível. Questão número 7. Qual a interpretação de vocês sobre a existência de duas chapas nesse pleito? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo, sinceramente. Eu estava conversando isso, na verdade eu conversei isso com muita gente. É até bom para poder falar isso, que vai ficar gravado e depois disponibilizado. Eu acho que a disputa, nesse caso eleitoral, ela é uma disputa sadia, uma disputa eleitoral e que não tem nenhum cunho pessoal. Nem por parte do Anderson, nem por minha parte. Eu sempre respeitei todos os técnicos, professores, discentes dentro da instituição, do ICBN principalmente, trabalho com todos. Eu não vejo um problema. Eu acho muito interessante, inclusive, quando existe a possibilidade de uma segunda via, porque você começa a se autoavaliar muito mais. Nos últimos 3 pleitos, pelo menos, ou 4, as chapas foram únicas. Mas eu acho que, inclusive, em 2021, quando eu estava com o Rodrigo e nós atualizamos o regulamento interno, a própria atualização do regulamento interno favorece esse tipo de chapa, de formação de chapa, né? Porque tira a responsabilidade somente do colegiado e democratiza muito mais. Eu acho isso interessante. Pessoalmente, nós criamos as páginas, as duas chapas criaram as páginas aí no Instagram, e isso é muito interessante porque também traz, eu acho, um pouco a comunidade para perto do Instituto. A gente conversa muito mais hoje com os alunos, né? Eu estava almoçando na RU esses dias, e os alunos falando, né? Olha, eu vi lá seus vídeos, que legal, você vai gravar hoje, você não vai gravar hoje? Então, acho que isso tudo é muito legal, é muito sadio para dentro do Instituto. Eu não tenho nenhum tipo de problema pessoal nem com o professor Wendel, nem com a professora Simone, o Anderson também não, a gente já conversou sobre isso. Independente de quem sair vitorioso, nós somos colegas de trabalho e continuaremos sendo. E eu acho que sempre é sadio. Eu entendo que o professor Anderson e eu, caso sejamos eleitos, muito provavelmente sentaremos com a Simone e o Wendel também para poder discutir algumas possibilidades de ideias conjuntas, né? Que eles podem trazer e participar desse momento novo da direção. Né? Eu acho muito interessante, eu acho muito válido. Anderson. Não, sem dúvida, eu também, a gente já conversou sobre isso, né, um dia desse, que é um processo diferente, né, porque o primeiro mandato, né, foi chapa única, mas agora essa possibilidade de interagir, de ouvir as reivindicações, né, dos colegas, dos técnicos, né, eventualmente dos alunos também, né, eu acho que é um processo que faz a gente crescer muito e aprender bastante. Eu estou muito feliz de participar desse processo. Eu não sei se a secretaria está gostando muito, mas a gente está. Pergunta número 8. Quais são os valores éticos inegociáveis de sua gestão, caso seja eleito? Tratar todo mundo igual e com respeito. Eu acho que falta de respeito, eu acho que jamais. Eu acho que em nenhum momento, nem nas reuniões colegiadas, nem dentro de laboratório ou sala de aula. Eu acho que isso é uma posição minha, por exemplo, a gente faz, né, como eu citei, alguns vídeos e posta e brinca, né, chama as pessoas para poder brincar com a gente, de divulgar, discutir de uma maneira diferente, mas eu não gosto de fugir com respeito em nenhum momento. Eu prefiro ficar a par de tudo e não participar do que trabalhar sem respeito e sem ética com o colega. Porque eu fico pensando o seguinte, esse pleito ele vai passar muito rápido. Assim como esses 2 anos passaram muito rápido, né, Anderson? Passou muito rápido. Já tem 7 anos e meio que eu estou aqui na universidade, passa tudo muito rápido.
eu vou ficar pelo menos mais uns 20, 25 aqui. Então, se eu não planto algo bom, eu não vou colher nada bom, e esses 25 anos que eu vou ficar aqui, eles vão ser um tormento para a minha vida. Então, eu passo muito tempo dentro da universidade e eu preciso prezar pelas amizades que eu faço aqui dentro. Então, eu transito por todos os locais, nunca me deixaram de fora de um laboratório por causa de um motivo ou de outro. Tenho um ótimo relacionamento com as secretarias, com os cursos, com os institutos, com os outros diretores, pró-reitores. Eu acho que o respeito nos leva a isso. Para mim, essa é a parte principal, Anderson. Sem dúvida, Marcos, essas questões aí todas, eu acho que é baseado aí até no nosso histórico, no nosso comportamento. Eu acho que a gente trabalhar com transparência, seguindo as decisões colegiadas, né? Porque a gente, em momento algum, tomou alguma decisão importante. Claro que tem as questões administrativas, né? Questões ali do dia a dia, que a gente tem que tomar as decisões com celeridade e encaminhar processos, né? Que fazem parte da rotina. Mas as questões ali importantes, a gente nunca chegou, né, para uma reunião de colegiado e levou alguma decisão, né? Algum ponto que a gente colocou como sendo do ICBN que não tenha realmente passado por uma decisão de colegiado, né? Então, toda essa transparência a gente vai manter certamente, né? Que são valores, eu acho que inegociáveis, né? Dessa atuação com ética, com responsabilidade, com respeito, né? Tratar todos com esses princípios. Agora vocês têm 5 minutos para as considerações finais. Ok. Bom, gente, todo mundo que está acompanhando a gente durante esse tempo todo, seja fora das redes sociais, seja dentro das redes sociais, eu acho que tem ideia de mais ou menos como que a gente se comporta, como que a gente é, onde a gente pode chegar, o que a gente pode melhorar, o que a gente tem que refletir. E nós entendemos que realmente tem muitas coisas que a gente precisa melhorar, e entendemos que para isso a gente precisa da ajuda de todo mundo, né? Tanto do segmento técnico quanto do segmento docente, do segmento discente. Se não forem vocês, a gente não consegue fazer nada. Se vocês não participarem do colegiado, a direção não vale nada, como o Anderson disse, a gente não toma decisões à reveria, então tem que ser negociado e discutido dentro do colegiado. Alguns pontos precisam ser melhor discutidos, talvez, e é para isso que a gente está aqui, para refletir e melhorar sempre. Nós entendemos que a gente consegue ainda, nesses próximos 2 anos, entregar, usando o nosso jargão, né, trabalho e compromisso, seriedade, respeito pelo ICBN, continuando a levar todos esses resultados para as reuniões que nós participamos, mostrando para as pró-reitorias, para a reitoria, independente se seja um reitor ou outro reitor, uma reitora ou outra reitora, nós sempre temos compromisso com o ICBN, com os departamentos, com os cursos que o ICBN atende, e a gente quer melhorar. Nós entendemos que nós fizemos um bom biênio, 21 e 23, tivemos ainda um pedacinho da pandemia, talvez o ano de 24 e 25 sejam os anos que a gente colha mais frutos ou frutos mais palpáveis. Eu acho que do teor administrativo a gente conseguiu já colher muitos frutos positivos. Hoje as pessoas sabem quem procurar, como procurar, fazendo o que, a gente sempre mostra os resultados, a gente mostrou aqui, né? Toda a parte de compartilhamento de dados, de resoluções, de regulamentos. Nossas secretárias, elas se capacitam muito, os secretários também, a gente pode melhorar um pouquinho nisso em alguns aspectos, principalmente com relação aos laboratórios. Eu acho que a gente pode investir um pouco mais agora nos laboratórios. Estamos discutindo muito sempre a questão de manutenção, de criação de novos espaços, de adequação de ambientes que hoje são ambientes mais insalubres dentro do Instituto, já que a gente trabalha muito com pesquisa, e pesquisa envolve reagentes químicos, principalmente dentro do ICBN. Então, tudo culmina no nosso trabalho. E a gente está aqui e não tem medo de ser criticado também. A gente sempre foi, a gente está aqui para ser criticado sempre, conversar, voltar atrás, levantar.
E eu acho que esses 2 anos nos mostraram isso, os próximos 2 anos nos mostrarão muito mais. Então, com o auxílio de vocês, acredito que a gente pode fazer um trabalho muito grande. E aquela parte de compartilhamento ser melhor ainda. Eu acredito que os cursos de graduação também podem ser trazidos um pouco mais para perto da gente, algumas estratégias dentro da assessoria que nós pretendemos criar. Nós já estamos com algumas conversas mais adiantadas para poder apresentar, inclusive, dentro do Instituto, porque já existem assessorias parecidas em outros institutos. E eu acho que essa profissionalização, entre aspas, né, do trabalho pode levar ao sucesso do Instituto. Anderson, quer complementar? Bom, eu, na verdade, gostaria só de renovar nosso compromisso, né, com a construção de um instituto mais forte, unido, que possa cada vez mais orgulhar nossa comunidade acadêmica. Eu acredito que o nosso compromisso, né, que foi feito aí na campanha, ele vai muito além de palavras, né? Eu acho que, na verdade, esse compromisso ele está alicerçado acho que sem falsa modéstia, né, em nossos exemplos. Então, nós temos, como eu disse, né, em um momento aí durante a resposta, né, para uma questão, que acho que os nossos caminhos eles são marcados pela dedicação incansável, transparência em todas as ações, abertura constante ao diálogo como uma ponte para alcançar o entendimento, e certamente temos o trabalho duro como marca registrada. Então, eu particularmente, assim, em relação ao professor Marcos, né, que vai conduzir, eu sou testemunha, né, de que ele tem um compromisso profundo com o crescimento e a valorização do Instituto e trabalha incessantemente pelo bem comum. Portanto, eu acredito que ele seja a pessoa certa, né, com o seu perfil agregador, para guiar, né, o Instituto, guiar o ICBN com integridade, ética, competência, para que todos nós, né, toda a comunidade, né, a gente possa continuar a escrever a história do Instituto que a gente ama e que se destaca pela excelência das atividades desenvolvidas no seu âmbito, né, quer seja no ensino, na pesquisa, na extensão. E essa excelência, é claro que é fruto da dedicação, do comprometimento de todos os seus servidores. Então, para finalizar, eu gostaria só de pedir o apoio de todos, né, para que a gente possa seguir avançando e, finalmente, agradecer aí a Comissão Eleitoral pelo trabalho, né, organização e condução de todo o processo. Obrigado, comissão e presidente. Em nome da presidente Aline, eu agradeço a todos a comissão. Muito obrigado. A Comissão Eleitoral agradece a participação do professor Marcos e professor Anderson, e nós vamos encerrar, então, a apresentação do plano de trabalho da Chapa 1. Muito obrigada. Obrigado.